Imagine o centro vibrante de São Paulo, onde milhões de reais em mercadorias circulam diariamente. No Brás. Agora imagine o medo. Shinmo, um jovem vendedor de 19 anos, voltava para casa quando mãos o puxaram para dentro de um carro. Dias de terror na escuridão. Isolamento calculado. O resgate? 300 mil reais em dinheiro vivo. Não era um sequestro comum. Era uma cobrança interna, uma extorsão dentro da própria comunidade oriental. Um lembrete brutal de que, nas sombras dos centros comerciais mais movimentados da América Latina, opera um poder paralelo que a maioria dos brasileiros sequer imagina existir. Aqui está a pergunta que ninguém faz. Quem detém tal poder de coerção sobre a maior comunidade chinesa da América Latina? Estamos falando da máfia chinesa que conhecemos nos filmes, cercada de rituais de 7 horas e espadas cerimoniais? Ou será que o crime organizado chinês evoluiu para algo muito mais sofisticado, um modelo empresarial transnacional focado em minimizar riscos e maximizar lucros, operando nos centros financeiros de São Paulo e estabelecendo parcerias silenciosas com o primeiro comando da capital? A resposta reside na capacidade de adaptação. Uma resiliência histórica que remonta a séculos. As mesmas redes que prosperaram na ilegalidade labiríntica da cidade murada de Kowloon, em Hong Kong, hoje operam em mansões nos Jardins, em fintechs na Faria Lima, em portos estratégicos do Peru e nos campos de trabalho forçado de Mianmar. Eles não quebraram o sistema. Eles se tornaram o sistema. E nós continuamos tratando cada sequestro como um caso isolado, exatamente como eles planejaram. Para entender a complexidade do que opera hoje nas ruas e nos bastidores financeiros brasileiros, precisamos primeiro desfazer a mitologia ocidental que cercou estas organizações por décadas. Porque existe um problema metodológico no coração de toda investigação ocidental sobre crime organizado chinês. A generalização, que confunde milhões de imigrantes pacíficos com facções criminosas altamente especializadas. A primeira diretriz para qualquer análise rigorosa é a separação inequívoca entre a vasta e majoritariamente pacífica comunidade chinesa e as facções criminosas organizadas de origem chinesa. A grande maioria dos imigrantes e descendentes está aqui em busca de oportunidades lícitas, construindo negócios legítimos, contribuindo para a economia. Confundir essas pessoas trabalhadoras com organizações criminosas não é apenas injusto, é um erro investigativo grave. Tríades versus crime organizado convencional, destruindo a narrativa ocidental. O termo tríades chinesas é usado sistematicamente no Ocidente para generalizar qualquer gangue ou grupo criminoso composto por pessoas de origem chinesa. Essa generalização, difundida por relatórios americanos e acadêmicos, é um equívoco metodológico que pode comprometer a precisão de investigações e relatórios governamentais. Você não pode combater o que não consegue nomear corretamente. Tríades são essencialmente sociedades secretas. As tríades, em sua origem, não eram facções criminosas, eram sociedades secretas com raízes históricas e simbólicas profundas, surgidas no século XVII como resistência chinesa contra a invasão manchu, usando o lema derrubar Qing, restaurar Ming. Elas nasceram da resistência política, não do crime organizado. Limitação geográfica é o detalhe que destrói a narrativa ocidental. E aqui está o detalhe crucial que destrói a narrativa ocidental. O fenômeno tríade está geograficamente limitado à região de Guangdong, Hong Kong, Macau e territórios banhados pelo Mar do Sul da China, Taiwan, Indonésia, Tailândia, Singapura. No Brasil, outra história completamente diferente. Outras sociedades secretas e grupos criminosos.
Na China continental e nas comunidades de imigrantes em outros países, incluindo o Brasil, existem sociedades secretas e facções criminosas que são totalmente diferentes das tríades em termos de origem, organização e atuação. Um exemplo crucial são os grupos oriundos da província de Fujian, no sudoeste da China. Evidências investigativas sugerem que execuções e sequestros no Brasil são mais prováveis de serem cometidos por grupos criminosos de Fujian sem ligação direta com as tríades tradicionais, sem rituais de iniciação, sem hierarquia piramidal rígida, sem o misticismo que Hollywood vendeu ao mundo. Conceitos-chave: os verdadeiros atores. Snakeheads, cabeças de serpente, são organizações com atuação específica na logística transnacional de tráfico de imigrantes chineses para o Ocidente, operando com uma estrutura hierárquica e complexa de informação compartimentada. Ninguém sabe todos os detalhes da operação. Esse é o design. Fragmentação como estratégia de sobrevivência. Tongs, originados em Hong Kong, mas diferentes das tríades, atuam em Chinatowns como organizações sociais, por vezes públicas, ajudando a comunidade e mediando conflitos, embora operem no limiar da ilegalidade. Sempre no limiar, nunca totalmente de um lado ou do outro. A distinção é vital porque revela algo perturbador. O crime organizado chinês no Brasil não se manifesta por meio de uma única organização ritualística unificada. Manifesta-se por meio de diversos grupos, muitos deles ligados por laços de clã e origem geográfica, especialmente de Fujian, operando de forma descentralizada, adaptável e empresarial, e não pela ritualística das tríades de Hong Kong. Das favelas aos jardins, do Brás à Faria Lima, do visível ao invisível. Se as tríades não são mais a máfia chinesa dos filmes, com suas cerimônias de 7 horas e sua hierarquia piramidal inspirada na mitologia, como se estruturam essas organizações hoje? E por que essa nova estrutura é tão extraordinariamente difícil de combater? A imagem ocidental das tríades, associada à Yakuza ou à antiga máfia ítalo-americana com sua composição piramidal rígida, está completamente defasada. A partir da década de 1970, as tríades passaram por sucessivas remodelações estruturais que transformaram completamente sua natureza. A transformação pós-1970, a morte da hierarquia, o nascimento da rede. A pressão contínua das autoridades, especialmente em Hong Kong, que incluía a destruição física de redutos como a lendária cidade murada de Kowloon e a criação da Independent Commission Against Corruption, a ICAC, para combater a corrupção generalizada que permitia que as tríades operassem com impunidade, forçou uma adaptação radical. E a adaptação foi revolucionária. Descentralização e células. A estrutura rígida e hierárquica deu lugar a redes planas ou cartéis não centralizados, contendo diversas gangues independentes. O recrutamento e as promoções deixaram de ser controlados por um núcleo centralizado. O poder se dispersou, tornando-se líquido, adaptável, impossível de decapitar. O golpe simbólico. Quando o ritual vira crime. O golpe final veio da própria legislação. Em Hong Kong, a associação às tríades tornou-se crime. Isso significava que ser membro ou carregar símbolos era suficiente para condenação, mesmo sem prova de atividade ilícita específica. Isso afetou drasticamente os rituais tradicionais, que se tornaram raros, mais curtos, ou foram completamente abandonados. O simbolismo antissagrado tornou-se um risco operacional inaceitável. Caráter empresarial. A nova religião.
as tríades migraram para um caráter muito mais empresarial, buscando minimizar custos e riscos e maximizar lucros. Essa nova estratégia de sobrevivência mistura cada vez mais o lícito com o ilícito, criando uma zona cinzenta onde investigadores se perdem e promotores não conseguem encontrar provas suficientes. O segredo do sucesso: crime de colarinho branco e guanxi. A diferença fundamental entre as tríades modernas e as organizações criminosas convencionais reside na fonte primária de seu lucro, e essa diferença muda tudo. Enquanto outras máfias usam atividades legais apenas para lavagem de dinheiro, as tríades chinesas obtêm a maior parte do seu lucro por meio de negócios lícitos: cassinos, construção civil, importação e exportação, tecnologia. O lucro da atividade criminal direta é um complemento marginal, quase secundário. Você acha que fintech é só sobre inclusão financeira? Pense novamente. A base real de sua operação é o capital social e o guanxi, um conceito chinês profundo que pode ser interpretado como obrigações de reciprocidade, mas que vai muito além disso. É uma rede invisível de favores, lealdades e dívidas que transcendem gerações. A rede de contatos inclui empresários legítimos, políticos, acadêmicos respeitados e funcionários públicos de alto escalão, além de criminosos especializados. Não é corrupção simples. É um sistema cultural de relacionamentos que, quando usado criminosamente, torna-se quase impenetrável. Exemplos de geopolítica criminal: Macau e Taiwan. Macau demonstra perfeitamente essa infiltração empresarial. Após a retomada chinesa em 1999, a indústria de cassino se tornou o campo de batalha para disputas territoriais entre diferentes facções, todas operando sob a fachada de empresas legítimas, todas conectadas por guanxi a funcionários governamentais. Taiwan revela uma relação ainda mais profunda e historicamente enraizada. As tríades Bambu Unido e Quatro Mares atuam como organizações quase políticas, devido à sua ligação histórica com o governo nacionalista. Chiang Kai-shek, em sua guerra contra os comunistas, recrutou ativamente membros das tríades para lutar. Isso criou uma simbiose entre Estado e crime organizado que persiste até hoje. Isso demonstra algo crítico. A aversão das tríades à política não é universal, sendo flexível conforme o ambiente em que se inserem. Elas não têm ideologia, têm apenas oportunidade e adaptação. Essa capacidade extraordinária de adaptação, migrando de sociedades secretas revolucionárias para redes empresariais sofisticadas, é a razão pela qual o crime organizado chinês conseguiu se estabelecer profundamente no Brasil, operando de forma discreta por décadas e aterrorizando seus próprios conterrâneos, enquanto permanece invisível para a sociedade brasileira majoritária. A atuação dos grupos criminosos chineses no Brasil concentra-se tradicionalmente em São Paulo, nos bairros que são centros comerciais intensos e locais de imigração massiva: Brás, Pari, Bom Retiro e a região vibrante e caótica da 25 de março. O modus operandi clássico: a extorsão por origem regional. O principal alvo desses grupos não é a sociedade brasileira, é a própria comunidade de imigrantes e comerciantes chineses, sistematicamente explorados por meio de extorsão, sequestro e trabalho análogo à escravidão. Isso cria uma camada dupla de invisibilidade. As vítimas não denunciam por medo, e a sociedade majoritária não percebe porque a violência é interna. O grupo Bitong, um caso que revela o padrão, era liderado por Liu Bitong, preso em 2024 na fronteira com a Venezuela após anos foragido. Tinha como alvo principal comerciantes de sua mesma origem, a província de Fujian. Eles usavam essa origem comum não apenas como critério de seleção, mas como ferramenta psicológica para impor o terror.
Nós conhecemos sua família, sabemos onde eles moram. Na China. O medo é a principal arma e funciona perfeitamente. Extorsão sistêmica, os dados que ninguém vê. Muitas vítimas não procuram a polícia por receio calculado de represália. Mesmo assim, dados policiais mostram um aumento dramático nos registros. Foram 15 casos documentados de extorsão e sequestro entre 2023 e 2024, comparado a 21 ocorrências nos 9 anos anteriores. Isso não significa que o crime aumentou. Significa que as vítimas estão, lentamente, começando a denunciar. A ponta do iceberg está emergindo. A violência extrema como mensagem. O grupo Bitong promovia matança como represália aos que se negavam a ceder às extorsões. Um exemplo brutal: o assassinato de Zheng Weilin, cravado com disparos por ter parado de pagar a mensalidade da máfia, um eufemismo que normaliza a extorsão como se fosse uma taxa de serviço. Investigações estimam que, em apenas 2 anos, a quadrilha levantou quase 3 milhões de reais em extorsão de apenas 10 vítimas identificadas. Quantas mais existem que nunca denunciaram? Os esquadrões relâmpago, violência terceirizada e transnacional. Além das extorsões fixas e sistemáticas, há a atuação de esquadrões especializados em operações relâmpago. Estes grupos, geralmente compostos por 3 a 6 integrantes altamente treinados, chegam ao Brasil ou a países vizinhos, executam sua missão específica, sequestro, extorsão ou assassinato, e partem em dias ou horas, dificultando dramaticamente as investigações. Eles aparecem, destroem, desaparecem, deixando apenas terror e corpos. Lavagem de dinheiro e a economia paralela massiva. As redes de crime chinês sustentam uma economia paralela massiva através de múltiplos vetores: contrabando internacional, descaminho sistemático, oficinas têxteis ilegais com trabalho análogo à escravidão e agenciamento de imigração irregular. O dinheiro arrecadado é frequentemente lavado através de comerciantes legítimos usados como laranjas, pessoas que emprestam seus nomes e CPFs sem entender completamente o esquema, e transferido por meio de sistemas tradicionais como o Feitian, remessas clandestinas que operam há séculos na diáspora chinesa. Mas aqui está onde a história se torna verdadeiramente contemporânea e assustadora. Mais recentemente, essa lavagem e movimentação de fundos ilícitos se sofisticou dramaticamente, conectando-se a fintechs na Faria Lima, o centro financeiro do país, onde o dinheiro sujo se mistura ao limpo sob o manto brilhante da inovação tecnológica e da inclusão financeira. O crime não rejeitou a modernidade, ele a abraçou. A atuação em São Paulo já não se limita aos bairros centrais tradicionais ou aos crimes clássicos de exploração da própria comunidade. A máfia chinesa demonstrou uma expansão ambiciosa e calculada, tanto territorialmente, avançando para bairros nobres e centros financeiros, quanto em novas e perigosas modalidades criminosas, firmando alianças estratégicas sem precedentes com o crime organizado local. A expansão mais recente demonstra que esses grupos estão diversificando agressivamente seu portfólio para atividades de altíssimo lucro e risco controlado. Tráfico humano internacional, apostas online ilegais movimentando bilhões e tráfico de precursores químicos restritos. Tráfico de drogas sintéticas, metanfetamina e a invasão dos jardins. Em São Paulo, operações policiais recentes, como a emblemática Operação Heisenberg em 2024, desmantelaram redes sofisticadas que produziam e vendiam metanfetamina, majoritariamente compostas por chineses que teriam aprendido técnicas avançadas de produção com membros de cartéis mexicanos, transferência de conhecimento criminal transnacional. O mais revelador: eles expandiram a atuação deliberadamente para bairros nobres, como os Jardins, usando mansões luxuosas como boates clandestinas para o consumo de entorpecentes e prostituição de alto padrão. Isso não é expansão geográfica aleatória, é estratégia de mercado. O crime seguiu o poder aquisitivo. Das favelas aos Jardins, do Brás à Faria Lima, do marginal ao establishment.
A aliança que deveria estar em todas as manchetes: PCC mais máfia chinesa. E aqui está a convergência que deveria dominar todos os noticiários de segurança pública, mas que permanece quase invisível. Investigações revelaram que a transação financeira do tráfico de drogas sintéticas conecta os grupos chineses diretamente a integrantes do primeiro comando da capital. Não é cooperação ocasional, é simbiose planejada. O PCC não só trabalha com as redes chinesas no fornecimento e distribuição, mas também oferece serviços de suas próprias fintechs para facilitar pagamentos de drogas, criando uma infraestrutura financeira digital que dificulta rastreamento e permite lavagem em escala industrial. Deixe isso assentar por um momento. A maior facção criminosa do Brasil, com presença em 26 estados e ramificações internacionais, está oferecendo infraestrutura financeira tecnológica para o crime organizado transnacional chinês. Isso não é parceria casual, é integração vertical do crime. Tráfico de armas, arsenais de guerra no Brasil. Uma investigação que começou aparentemente simples, sobre um crime de estelionato, revelou algo muito mais sinistro. Um esquema milionário de tráfico de armas, incluindo modelos militares usados em guerras contemporâneas. O arsenal era fornecido sistematicamente por um estande de tiro na zona leste de São Paulo, frequentado regularmente por chineses e, de forma surpreendente e alarmante, por policiais militares. A infiltração não é teoria, está documentada. América Latina como hub estratégico, a nova rota da seda do crime. A América Latina não é periferia para essas redes, é vista como uma rota estratégica central. A expansão no Brasil está integrada a um cenário regional muito maior e deliberadamente coordenado, com conexões abrangentes no Paraguai, Zona Franca de Ciudad del Este, Bolívia, rotas de cocaína, Peru, infraestrutura portuária e Argentina, lavagem financeira. Precursores químicos, a expertise letal. O crime organizado chinês desenvolveu ao longo de décadas uma expertise letal em precursores químicos. Estimativas de agências internacionais indicam que mais de 80% dos precursores usados na produção de drogas sintéticas na América Latina se originam em apenas 3 províncias da China. O Porto de Xangai, infraestrutura legítima, potencial criminoso. E então, em novembro de 2024, veio a inauguração do Porto de Xangai, no Peru, operado pela gigante empresa chinesa de logística estatal, COSCO, um projeto de infraestrutura massivo da iniciativa Cinturão e Rota. Oficialmente, é sobre comércio legítimo e integração econômica, mas analistas de segurança e narcotráfico alertam: é altamente provável que grande parte desses precursores químicos e produtos ilícitos possam entrar na região por Xangai sob a proteção implícita ou explícita do Estado chinês, facilitando e aumentando exponencialmente o tráfico para a produção de metanfetaminas e opioides sintéticos como o nitazeno, substância mais tóxica que o fentanil e que já devasta os Estados Unidos. A nova rota da seda não é apenas para comércio legítimo, é infraestrutura de 2 sentidos, e nem todo container é inspecionado. Enquanto a lavagem de dinheiro sofisticada e o tráfico de drogas sintéticas operam no alto escalão empresarial do crime, conectando fintechs, portos internacionais e facções poderosas, na base dessa pirâmide global reside a exploração humana na sua forma mais brutal, revelada de maneira chocante nos campos de trabalho forçado da Ásia. O tráfico humano, ou human smuggling, é uma das mais importantes e lucrativas para esses grupos transnacionais. E o caso dos brasileiros traficados para Myanmar ilustra essa exploração na sua máxima escala e crueldade. O caso KK Park, Myanmar, inferno digital na selva. Um aliciador, André Cunha,
Conhecido nas redes sociais pelo perfil enganosamente simpático de "O Velho da Lancha", cooptava jovens brasileiros de origem humilde com falsas promessas meticulosamente construídas. Empregos lucrativos, pagando $1.500 por mês na Tailândia, trabalhando em serviços confortáveis de telemarketing para empresas multinacionais. Telemarketing. Essa foi a isca. Simples, crível, atraente para quem ganha um salário mínimo no Brasil. O esquema de engano e lucro, Cunha recebia entre $500 e $1.000 por cada vítima traficada e entregue à máfia chinesa. Um modelo de negócio baseado em cortos humanos, operando como qualquer sistema de comissões de vendas. Condições análogas à escravidão. Ao chegarem ao complexo conhecido como KK Park, em Myanmar, uma região de guerra civil dominada por milícias étnicas fortemente armadas e completamente fora do controle do governo central, as vítimas tinham seus passaportes imediatamente retidos e eram forçadas a aplicar golpes cibernéticos, ou scamming pela internet, visando vítimas em outros países. A jornada de trabalho chegava a 14 horas diárias ininterruptas, sob péssimas condições de higiene, alimentação inadequada e com punições severas por qualquer desvio das metas estabelecidas. Escravidão por dívida, ou debt bondage, o método mais antigo com tecnologia do século XXI. O salário prometido nunca era pago integralmente. Multas eram sistematicamente aplicadas por atrasos mínimos e descumprimento de metas impossíveis. Para sair do cativeiro antes do fim do contrato, geralmente de 1 ou 2 anos, as vítimas precisavam ressarcir custos operacionais, transporte internacional, hospedagem, alimentação, treinamento. A dívida somava mais de $7.500, cerca de R$38 mil na cotação atual. Um valor completamente inalcançável para alguém que não recebe salário real, garantindo a servidão perpétua. Tortura sistemática e ameaças terminais. Relatos das vítimas que conseguiram escapar incluem espancamentos brutais com varas de metal e o envio para um setor especial da milícia chamado Red Line, ou Linha Vermelha, onde, segundo testemunhos, se praticava tráfico de órgãos e outras brutalidades extremas em casos de indisciplina persistente ou tentativas de fuga. Myanmar não é uma anomalia. É o modelo de negócio na sua essência mais pura e desumana. Conceito-chave: Snakeheads em ação global. Essa logística complexa de levar imigrantes ilegalmente, voluntários ou enganados, para países de destino através de múltiplas fronteiras, documentos falsos e rotas constantemente alteradas é a especialidade histórica de grupos como os Snakeheads. Embora a bibliografia acadêmica sobre o crime chinês no continente asiático, fora do contexto das tríades de Hong Kong, seja escassa e fragmentada, a operação documentada de tráfico humano para Myanmar demonstra uma estrutura operacional extremamente sofisticada, perfeitamente adaptada ao ambiente caótico e militarizado do Sudeste Asiático, operando à distância da ritualística tradicional de Hong Kong, mas igualmente eficaz e mortal. O crime organizado chinês prospera precisamente onde a fiscalização é fraca, onde a corrupção é possível ou tolerada, e onde o medo estrutural silencia as vítimas. O combate eficaz a essas redes exige uma reavaliação profunda dos métodos policiais e judiciais, tanto no Brasil quanto globalmente. Mas essa reavaliação está acontecendo? Os desafios estruturais do combate no Brasil. No contexto brasileiro, a investigação de grupos criminosos chineses enfrenta uma série de obstáculos estruturais, culturais e institucionais
que, combinados, criam um ambiente quase ideal para que essas redes operem com impunidade relativa. 1. Baixa violência externa e priorização policial. O crime organizado chinês, como estratégia deliberada, evita a violência aberta e espalhafatosa contra a sociedade majoritária, concentrando-a internamente dentro da própria comunidade. Isso, historicamente, dificulta a priorização policial. Crimes que não geram manchetes sensacionalistas não recebem recursos investigativos adequados. Barreiras culturais e linguísticas intransponíveis. Muitos membros desses grupos falam dialetos específicos e regionais, como o dialeto de Fujian, que difere radicalmente do mandarim padrão, o que complica dramaticamente interceptações telefônicas, obtenção de testemunhos confiáveis e até mesmo a interpretação de documentos apreendidos. Intérpretes qualificados são raros e frequentemente se sentem ameaçados, recusando-se a cooperar por medo de represália contra si mesmos ou suas famílias. Despreparo judicial, voz dos próprios réus. Em uma ironia reveladora, os próprios réus chineses acusados no Brasil citaram publicamente o despreparo do judiciário brasileiro em lidar adequadamente com a versão dos estrangeiros, devido à crônica falta de tradutores juramentados qualificados e compreensão de contextos culturais. Isso adiciona uma camada adicional de complexidade aos processos criminais, onde a narrativa real do crime pode ser sistematicamente distorcida, mal compreendida ou simplesmente perdida em tradução inadequada. A fragmentação investigativa. Crítica policial ao sistema. Fontes experientes da Polícia Civil, falando sob condição de anonimato, indicaram de forma contundente que os casos de extorsão e sequestro contra membros da comunidade chinesa tendem a ser tratados burocraticamente como ocorrências independentes e isoladas, sem uma investigação contínua, coordenada e de longo prazo para apurar e mapear a presença estrutural e coordenada da máfia chinesa em São Paulo. Essa fragmentação deliberada ou por negligência impede completamente o mapeamento do que o promotor Fábio Bechara chamou de grande ecossistema de ilícitos, onde diferentes grupos criminosos se beneficiam das mesmas estruturas logísticas, financeiras e de proteção, seja para circular recursos ilícitos em volume, seja para ter um nível de proteção oficial para que não sejam incomodados. Cada caso é tratado como um incidente isolado, exatamente como eles planejaram, exatamente como funciona melhor para eles. Lições de Hong Kong. O que funciona contra o crime organizado chinês? A história de Hong Kong oferece exemplos concretos e comprovados de como combater eficazmente e de maneira duradoura o crime organizado de origem chinesa. E a lição central é perturbadora. Você não pode combater o crime organizado sem antes combater a corrupção institucional que o protege. O fim da impunidade policial. ICAC, 1974. A criação da Independent Commission Against Corruption, em 1974, foi um golpe de importância absolutamente crucial, porque a polícia convencional de Hong Kong não era apenas pouco preparada, estava profundamente, sistematicamente infiltrada pela corrupção em todos os níveis hierárquicos. Policiais recebiam pagamentos regulares das tríades. Investigações eram sabotadas internamente. Testemunhos desapareciam. A repressão severa, implacável e sem exceções à corrupção policial e governamental forçou as tríades a se afastarem dramaticamente da criminalidade violenta e visível, buscando um perfil mais empresarial, mais discreto, mais difícil de processar, mas também muito menos destrutivo para a sociedade. Hong Kong quebrou a máfia ao quebrar a corrupção policial primeiro. Quantos países têm coragem política para isso? Quantas instituições têm forças o suficiente para investigar suas próprias forças de segurança sem que o sistema colapse ou reaja violentamente? O golpe simbólico. A criminalização da mera associação.
A condenação criminal pela simples associação comprovada a tríades, independentemente de participação documentada em atividades ilícitas específicas, afetou profundamente a base tradicional e ritualística das organizações. Tornou arriscado demais manter a estrutura formal. Mas, como vimos, isso também forçou a evolução para redes descentralizadas, mais difíceis de combater a longo prazo. O modelo contemporâneo de rede não centralizada e a flexibilidade operacional quase líquida desses grupos é a sua maior arma estratégica. O crime organizado moderno chinês opera com foco obsessivo em análise de riscos e maximização de lucros, aproveitando metodicamente lacunas de fronteira, barreiras linguísticas estruturais, demanda global insaciável por produtos ilícitos, drogas sintéticas, jogos de azar online e trabalho escravo barato, e a capacidade aparentemente infinita de se reinventar. Se uma porta se fecha, outra, com um logo corporativo mais limpo e um escritório na Faria Lima, se abre. A máfia chinesa no Brasil não é um único leviatã mitológico esperando ser decapitado com uma grande operação policial. É um modelo complexo, altamente adaptável e historicamente resiliente de redes criminosas, com origens históricas e operacionais variadas, desde grupos de clãs territoriais de Fujian focados em extorsão sistemática da própria comunidade, até organizações especializadas de tráfico humano como os Snakeheads. E, no topo dessa pirâmide, uma infraestrutura sofisticada de crime de colarinho branco, que forja alianças estratégicas sem precedentes com grandes facções criminosas brasileiras, como o PCC, e internacionais. Por que este tema importa agora? Este tema importa profundamente ao Brasil hoje porque o crime organizado chinês atua como um catalisador, multiplicador de outras atividades ilícitas, injetando volumes massivos de capital estrangeiro de origem criminosa, especialmente oriundos de jogos de azar ilegais online, que movem bilhões de dólares anualmente, e fornecendo a logística global, o conhecimento técnico e a infraestrutura financeira necessários para a expansão exponencial do tráfico de drogas sintéticas na América Latina. Além disso, a exploração brutal e sistemática de imigrantes e conterrâneos, mantida através da servidão por dívida e do medo estrutural de represália, expõe vulnerabilidades sociais e de segurança nacional que ninguém no establishment político parece disposto a admitir publicamente ou a priorizar orçamentariamente. A chave para o combate reside na compreensão rigorosa e analítica da complexidade multidimensional da rede. É necessário um foco renovado na análise estratégica de longo prazo, abandonando completamente a denúncia moralista sensacionalista que não leva a lugar nenhum, e investindo recursos reais e sustentados em investigações transnacionais coordenadas. Dada a facilidade com que esses grupos operam fluidamente através de países vizinhos, Paraguai, Bolívia, Peru, Argentina, como se fronteiras nacionais fossem meras sugestões administrativas. Pontos críticos a serem investigados, e que não estão sendo. O real grau de infiltração nas fintechs. Qual é a extensão real da infiltração e uso das fintechs brasileiras, especialmente aquelas conectadas ao PCC, no Sistema Financeiro Nacional para lavagem de dinheiro em escala industrial, em parceria com redes criminosas chinesas? Ninguém sabe. Ninguém está investigando sistematicamente. Vigilância de precursores químicos. A vigilância e controle efetivo da rota de precursores para a produção de drogas sintéticas, especialmente com a expansão acelerada de portos operados direta ou indiretamente pela China na América Latina, como Xangai, no Peru, é insuficiente, descoordenada e facilmente contornável. Unidades especializadas inexistentes. A criação urgente de unidades policiais e judiciais verdadeiramente especializadas, com orçamento adequado e autonomia operacional, capazes de superar as barreiras linguísticas e culturais profundas e tratar a extorsão aparentemente interna à comunidade chinesa como parte documentada de uma única estrutura criminosa organizada transnacional, simplesmente não existe como prioridade institucional.
A verdade final que ninguém quer ouvir. A resiliência extraordinária desses grupos reside na sua flexibilidade quase camaleônica para se estabelecerem precisamente no limiar entre a ilegalidade e a legalidade. Em zonas cinzas, onde promotores não conseguem provas suficientes e onde advogados de defesa têm argumentos plausíveis, garantindo que se uma porta regulatória ou policial se fechar, outra, com um logo corporativo mais limpo, um escritório em bairro nobre e conexões políticas, se abrirá rapidamente. O crime organizado chinês não é um dragão mitológico de Hong Kong que cospe fogo e pode ser morto por um herói com uma espada lendária. É um fungo adaptável, que prospera em qualquer solo fértil. Seja nas fissuras profundas da corrupção institucional, seja no silêncio forçado pelo terror dentro da comunidade, seja nas brechas regulatórias da inovação financeira tecnológica. Para extirpá-lo, não basta cortar a cabeça visível. É preciso esterilizar completamente o solo onde as raízes invisíveis do capital social, do guaxi milenar e da flexibilidade empresarial conseguem se misturar tão facilmente, tão naturalmente, com a ilegalidade. E ninguém está esterilizando nada. Porque no final, a verdade mais perturbadora não é que o sistema está quebrado. É que ele funciona exatamente como foi desenhado para funcionar.